Eu perguntei para o meu sobrinho o que ele realmente tinha visto. E ele falou que era uma forma meio borrada. Tinha uma aparência transparente e meio acinzentada. E que aquilo parecia estar flutuando ao invés de andar. Saudações! Meu nome é Márcia e eu moro em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Moro em uma casa simples, porém bem conservada e cuidada. Essa casa tem 2 quartos, um banheiro, uma sala de tamanho médio dividida entre a sala de jantar e a sala de visitas, uma boa cozinha e a área de serviço. Eu moro aqui com o meu marido e com meus 2 filhos, sendo que o mais velho tem atualmente 8 anos e o mais novo ainda tem 2. O imóvel não é nosso. Na verdade, nós alugamos essa casa que pertence à mãe de um amigo da família. A propriedade sempre pertenceu à família dela, mas ela conta que nunca morreu ninguém aqui e nada de ruim também não chegou a acontecer neste lugar. Nós moramos aqui há pouco mais de 1 ano. Eu sempre soube que há alguém ou algo na casa morando conosco, porque apesar de eu nunca ter visto um fantasma ou uma aparição, eu sempre vejo coisas estranhas com o canto dos olhos, coisas que não têm explicação. Quando eu me viro para ver direito, não estão mais lá. Quando eu não vejo essas coisas, eu ouço. Vira e mexe, escuto passos nos outros cômodos do imóvel, mesmo quando não tem ninguém lá. De vez em quando, eu sinto uma batida no pé da minha cama, quando eu estou deitada descansando. E não importa se é dia ou noite. Sempre que eu olho, nunca tem nada lá. Às vezes, pequenas coisas somem. As chaves do carro que estavam na mesa da sala, um pequeno porta-retrato que estava na mesinha de cabeceira do quarto e etc. Depois de um tempo, elas aparecem em lugares completamente inusitados, como dentro da pia da cozinha, ou dentro da geladeira, por exemplo. Mas nada nunca nos machucou ou ameaçou a segurança de alguém da minha família. Apesar dos pequenos sustos que nós sempre levávamos, tudo estava indo muito bem no nosso dia a dia. O meu marido não acredita nessas coisas sobrenaturais, então ele ignora tudo o que acontece de estranho por aqui. Houve uma noite escura de lua nova em que as coisas ficaram ainda mais bizarras e assustadoras. O meu irmão de 34 anos, juntamente com o filho dele de 12, acabaram se mudando de volta para a nossa cidade, vindo do Rio de Janeiro. Ele tinha vendido a casa dele antes de se mudar para o Rio, mas como as coisas lá não deram certo, ele acabou tendo que voltar. E como eles não tinham mais onde ficar, o meu irmão e o meu sobrinho ficaram conosco por umas 2 semanas. Como eu disse, a casa é pequena, e depois de um tempo ele se mudou para a casa da minha mãe, que é aqui perto. Mas como a casa da minha mãe também não é muito grande, o meu sobrinho permaneceu aqui, na minha casa comigo, por mais um tempo. Então, nessa noite, o meu sobrinho e eu estávamos acordados vendo TV até tarde. E lá pelas 3 horas da manhã, nós decidimos que já era hora de dormir. Eu estava acabando de fumar mais um cigarro antes de ir para a cama, e nós ainda estávamos conversando e assistindo televisão. Eu estava sentada em uma cadeira,
do lado da porta do corredor, virada para a TV, e o meu sobrinho estava no sofá, virado para o corredor. De repente, ele parou de falar no meio de uma frase e arregalou os olhos. Gaguejando, ele me contou que viu um fantasma passar pelo corredor, saindo do meu quarto e indo para o quarto dos meus filhos. Eu virei para dar uma olhada, mas é claro, eu não vi nada. Naquele instante, a minha cadelinha, chamada Tina, pulou do meu colo e correu para o quarto das crianças. O meu sobrinho e eu fomos correndo para o quarto das crianças e a Tina estava deitada de costas no chão, entre as duas camas. Ela abanava o rabo toda feliz, como se alguém estivesse fazendo cócegas na barriguinha dela. Isso fez os pelos da minha nuca se arrepiarem completamente. Eu fui ver se as crianças estavam bem e chamei a Tina para a sala. Eu perguntei para o meu sobrinho o que ele realmente tinha visto, e ele falou que era uma forma meio borrada, tinha uma aparência transparente e meio acinzentada, e que aquilo parecia estar flutuando ao invés de andar. Ele falou que tinha a forma de uma pessoa, mas não era muito nítida. Não dava para ver suficientemente bem se era um homem ou uma mulher. Ele falou que o fantasma não olhou para a sala, apenas olhava para a frente enquanto andava. Apesar de ter sido ele que viu o fantasma, ele não estava tão assustado quanto eu estava. Eu perguntei para ele por que ele não estava com medo, e ele falou que quando viu aquilo, teve a impressão de que o fantasma não queria causar mal a ninguém. Mas ele falou que, ainda assim, não queria ficar sozinho na sala. E como eu estava meio apavorada, decidimos ficar acordados por mais um pouco de tempo. Foi depois de uns 15 minutos que a coisa ficou verdadeiramente assustadora. Nós podíamos ouvir trovões ao longe e estávamos falando de como seria bom ter um pouco de chuva, quando o meu outro cachorro, que fica do lado de fora da casa, começou a latir. Nós meio que ignoramos os seus latidos e continuamos a conversar, quando ouvimos passos do lado de fora da porta de entrada. Todo esse tempo, ele estava latindo feito louco, então decidimos dar uma olhada pela janela da sala, que fica na parte de frente da casa. Mas não tinha ninguém lá. Agora o meu sobrinho e eu estávamos realmente assustados. Nós voltamos para o sofá e nos sentamos, e o cachorro parou de latir e entrou na casinha dele. Nesse instante, ouvimos uma batida muito forte na porta dos fundos, que fica na cozinha. Isso fez a gente pular do sofá e ficar em pé no meio da sala, tremendo e apavorados. Então, de novo ouvimos os passos indo para a frente da casa. Dessa vez, eu fui para o meu quarto e acordei meu marido. Falei que tinha alguém do lado de fora de casa, fazendo alguma coisa. Ele levantou e, ainda meio grogue e mal-humorado, foi dar uma olhada lá fora. Ele não viu nada e falou para mim e para o meu sobrinho que nós estávamos ficando loucos, e voltou para a cama. Já era quase 4 horas da manhã e estava começando a chover forte, com uns trovões bem fortes também. Nós dois ficamos lá na sala sentados, ouvindo o som da chuva e das trovoadas, tentando entender o que tinha acontecido, quando de novo ouvimos uma batida muito forte na porta de trás. Dessa vez, até o meu marido ouviu e levantou para ver o que era. Estava chovendo tanto que ele só olhou a parte de frente da casa, mas de novo não viu nada de estranho. Então ele gritou para a escuridão:
que se aquilo acontecesse de novo, ele iria chamar a polícia. E depois entrou em casa e ficou na sala com a gente. Mas isso foi tudo o que aconteceu lá fora pelo resto da noite. Pouco depois, a tempestade passou e os primeiros raios da luz da manhã começaram a aparecer. Então nós três acabamos indo dormir. Hoje em dia, quando o meu sobrinho e eu pensamos naquela noite, nós ficamos imaginando se o que ele viu no corredor poderia estar nos protegendo do que quer que fosse que estava lá fora tentando entrar. Ele não se sentiu ameaçado pela visão, mas nós dois sentimos muito medo e maldade no que quer que fosse que estava lá fora. Nós também imaginamos se a tempestade tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, ou se ela influenciou o nível de atividade paranormal aqui em casa. Você podia quase sentir a eletricidade da tempestade no ar naquela noite. Também não entendo por que eu morava aqui há mais de um ano e nunca tinha visto nada, e o meu sobrinho viu, morando há poucos dias. Eu não sei as respostas. Tudo o que eu sei é que isso tudo realmente aconteceu e que foi uma noite muito assustadora, que eu não quero que se repita nunca mais.